Sister Elvira always have the last word. Yeah. A irmã Elvira tem sempre a última palavra. Because of that weather and everything. She's very content. I like that. Ela está contente com isso, eu gosto disso. Is this good? It's okay? Good. I'm happy you're here today, amen? Estou feliz por estarem aqui hoje. Honestly, I already tell my wife, not going to be a lot of people today. Honestamente, eu disse à minha esposa que não iríamos ter muitas pessoas hoje. I find out when it's raining, people don't come. Eu descobri que quando está a chover as pessoas não vêm. When it's snowing, people don't come. E quando está a nevar as pessoas também não vêm. When it's cold, people don't come. When it's warm, people don't come. Quando está calor e quando está frio elas também não vêm. And when it's perfect, people don't come. E quando está perfeita elas também continuam a não vir. That's a fact. É um facto. But we are here, amen? Mas nós estamos aqui, amém? And we like it because you're here and I appreciate it. E nós gostamos que estejam aqui. But more than that, God appreciates it, amen? Mas mais que isso, Deus. Let's start with a word of prayer. Vamos começar com uma oração. Heavenly Father, thank you, Lord, for guiding us here safe. Querido Deus, obrigada por nos guiares até aqui seguros. Lord, we ask today a blessing upon your word. Senhor, pedimos-te agora a bênção na tua palavra. Lord, it's very important to open our heart and not just listen, but also apply and understand your word. Senhor, é importante que abras os nossos corações para que não apenas ouvimos, mas que percebamos e apliquemos a tua palavra. Be with us now, Lord. In Jesus' name we Seja pray. connosco Amen. agora, Senhor, em teu nome oramos. Amém. Today I'm going to speak on one subject. Well, actually, it's a serious. Então, vou continuar a falar sobre um assunto que é sério, On how to be a good steward. em como ser um bom servo. And I have to Um bom admit. mordomo. Demo? Mordomo. Okay. So, and I have to admit I don't rise up on this one. I'm not perfect in this one. E eu não sou bom neste ponto, But I try the best I can to be a good servant. mas eu tento o melhor que posso para ser um bom servo. So today the name is how to be a good servant. Então hoje o tema é como ser um bom servo. I preached this I think in 96 or 97 in Romania. Eu penso ter falado sobre isso em 96 na Roménia. And when the Lord bring it up to me, I still preaching today. I mean, yesterday, a day before yesterday, when I made it. E Deus tocou-me no coração para que eu falasse também sobre ele agora. And I have so much to learn. E eu tenho muito para aprender How to be a good steward. de como ser um bom mordomo. Steward, servant, same thing. Um mordomo. But let us open to the Philippians chapter 2 Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, and verse 4 until 14. versículos 4 a 14. Isso tudo? And Philippians, excuse me. Did I say Philippians? Filipenses. Philippians 2, 4 and 14, till 14. Então Filipenses 2, 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Today we live in a time when nobody wants to serve anymore. Nós vivemos num tempo onde ninguém quer servir mais. No matter if it's in the churches Não importa se seja na igreja or outside the ou churches, fora das igrejas, nobody wants to be a servant anymore. ninguém quer ser um servo. So, honestly, to speak about this subject is kind of like a little bit, how said, difficult in some way. Então, falar deste assunto é um pouco difícil em certos pontos. Because you cannot teach or learn or preach about this subject and don't get on somebody's toes.
Porque é impossível não falar deste assunto e tocar nos pés de alguém. Because to be a servant, you need to understand that you have to do it on purpose. Porque para ser um servo é preciso perceber que é preciso fazê-lo com propósito. And for being a servant, the main ingredients, or the main what you need to have to be a servant is humbleness. E para ser um servo, o ingrediente principal que é necessário é a humildade. And the worst, what is to be a servant, the worst enemy of serving is pride. E o pior inimigo de um servo é o orgulho. So neither one really is. I mean, everyone. It's a problem in today's churches. Então, isto é um problema em todas as igrejas. Because we learn this from outside the church, and sometimes we bring in the church. Porque muitas vezes nós aprendemos isto fora das igrejas e trazemos para as igrejas. But this word, servant, we can find in the Old Testament in Hebrew. Mas nós conseguimos encontrar esta palavra servo no Velho Testamento, em Hebreus. And we can find in the New Testament in Greek. E também conseguimos encontrá-la no Novo Testamento, em grego. And no matter which one you're looking at, always the meaning is almost the same. The meaning, which way, doesn't matter. Não importa em qual língua esteja escrito, o significado acaba por ser sempre quase o mesmo. The meaning is always bound, bondage, to work, and any sense. And here it is. And the Hebrew means by implication to serve. Isso significa estar vinculado ao trabalho e em hebreu significa estar implicado nesse trabalho. And then the Greek says slave, boundary bound, slave voluntary or involuntary. E em grego significa ser um escravo voluntário ou involuntário. But either way, to serve, you must do it on purpose. Mas em qualquer dos propósitos para servir é preciso sempre um propósito. The Bible is very clear that God wants servants. A Bíblia é bastante clara que Deus quer servos. And one time, if God allows me, I will preach what I have. I am not your boss. Eu não sou o vosso patrão. I am not your dictator. I am your pastor and your servant. Eu sou o vosso pastor e o vosso servo. You see, God meant the pastor to be a servant. Deus pretende que o pastor seja um servo. A pastor who have not a servant heart is not a good pastor. Have nothing to do with the pastoring. Have no place for him in pastoring. Um pastor que não tenha um coração dedicado ao serviço não é um pastor que esteja bom para ser pastor. And let me tell you something. God did work a lot in my heart before I come here. Dizer-vos que Deus trabalhou bastante no meu coração antes de eu vir para aqui. Because I have a lot of pride before. I had a lot of pride before. Porque eu tinha bastante orgulho antes. Before I was a missionary, I was my own boss for 10 years. I have a company. Antes de ser um missionário, eu era o meu próprio patrão durante 10 anos. Eu tinha uma companhia. I have people who work for me. Eu tinha One to pessoas one. a trabalhar para mim. And last time I have 4 company work for me. 4 small company work for me. Da última vez eu tive 4 pequenas companhias a trabalhar para mim. I just have to give orders and make money. Eu só tinha que dar ordens para fazer dinheiro. But God changed my heart. Mas Deus mudou o meu coração. Not chef anymore. Já não sou chefe. I am a servant. Eu agora sou um servo. I am your servant. E sou o vosso servo. I am God's servant. E servo de Deus. I am people's servant. E também servo das pessoas. See, I have to do that on purpose. Porque nós temos que fazer com propósito. I cannot just be born with that. Eu não consigo apenas nascer com isso. God has to change my heart to Deus, be a servant. Deus tem que mudar o meu coração e tocar o meu coração para ser um servo. So if you want to learn how to be a servant, I believe the Bible is the best source. Então, se querem saber como ser um servo, eu penso que a Bíblia seja a melhor fonte. So God have a lot to do, a lot to say, how to be a good servant. Então, Deus tem muito para dizer sobre como ser um bom servo.
So we're going to learn in this series of lessons 3 kinds of servants. Nós vamos aprender nesta série de lições 3 tipos de servo. First, the servant of God. Em primeiro lugar, o servo de Deus. Second, the servant of brothers and sisters in Christ. Em segundo lugar, os servos dos irmãos e irmãs em Cristo. And third, how to be a servant to the next one, to your colleague, to your workers, to your whatever it is. E em terceiro lugar, como ser um servo para o nosso próximo, quer sejam os nossos colegas, os nossos empregados, o que seja. Because the people do say something about those 3 areas we're going to serve. Porque as pessoas têm sempre algo a dizer nessas áreas em que servimos. You see, God wants us to understand what it means to be a servant. Deus quer que nós percebamos o que significa ser um servo. It wasn't one time when the disciple was kind of trying to buckle out of how you say, who is the boss? Lord, who is the boss from us here? Who is the biggest one? Houve tempo em que os discípulos discutiam entre eles e tentavam perceber quem é que era o chefe, quem é que mandava no meio deles. And always when I read that passage, I can imagine. I have a very vivid imagination. E quando eu penso nessa passagem, eu consigo sempre imaginar, eu tenho uma imaginação bastante fértil. I can imagine people, those 12 disciples trying to have a little bit like, chat / scandal there, among them. Who is the boss? Who is the boss? And Peter says, well, I am the oldest. Another one says, well, I am the first. So I am the one who Jesus loved the most. Eu imagino John probably said. Eles a discutiram, a dizer que era mais velho, ou que já era o mais antigo, ou quem era que Jesus amaria mais. And Jesus demonstrated what to be a servant. E Jesus demonstrou como deve ser um servo. You know what he did? Sabe o que é que ele fez? He did the most humble thing to do. Ele fez a coisa mais humilhante para fazer. Now think about it. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pensem, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. And the Bible is true, and it is. E se a Bíblia é verdade, que é, He come down from heaven, incarnated, and become a son of man. ele veio do céu, encarnou e tornou-se um filho do homem. So here is the King of Kings, the one who created the earth, Então aqui está o Rei dos Reis, aquele que criou a terra, the one who is from the beginning and will be till the end. aquele que está cá desde o início e estará até ao fim. He taken a robe, or what is it, a towel probably, a rag. Ele pegou numa toalha, He put it on himself colocou nele mesmo and stood down and said, okay, who is the first one to wash your feet? e sentou-se e perguntou, bem, quem é que é o primeiro a quem eu posso lavar os pés? Can you imagine that? Consegue imaginar isso? He is God in person and he wants to wash the feet of the disciples. Ele é Deus em pessoa e queria lavar os pés dos discípulos. I think that's very humble. Eu penso que isso seja bastante humilde. You see, that's how God wants us to be. E é isso que Deus quer que nós sejamos. God wants us to be servant with no pride. Deus quer que nós sejamos servos sem orgulho. See, God could have just an answer for that. You're the boss, you're the second, you're the third. Deus poderia ter uma resposta para nós e dizer que alguém seria o chefe, alguém o segundo ou o terceiro. He didn't do that. Mas Ele não fez isso. Because he wants to learn them humbleness, Porque humility. Ele queria que eles, Servants. que eles aprendessem a ser humildes e a servir. I said already, the worst enemy of serving is pride. Eu já falei também que o pior inimigo do servo é o orgulho. You know why the people don't serve today in the church? Sabem porque é que as pessoas hoje em dia não servem nas igrejas? Why the people don't serve God? E porque é que as pessoas não servem a Deus? Because they're pride. São orgulhosas. I have my own calendar. Eu tenho o meu próprio calendário. I have my own things to do. Tenho as minhas coisas a fazer. Who is the God to tell me what to do? Quem é Deus para me dizer o que é que eu devo fazer? Who is God anyway? Quem é que é Deus? Pride. Isso é o orgulho. I will go ahead and say this. Pride is the
description of those sin, the pride sin. Look, the Proverbs 6. 6:15. São Provérbios 6, 15 a 18. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Oh yeah, you can read this. Testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. You see, when I read this passage, for me was really interesting. Quando eu li esta passagem, eu achei bastante interessante. Because for me the worst I can do is to kill somebody. Porque para mim o pior que eu posso fazer é matar alguém. And then probably will come to cheat on my wife or my husband if I wasn't, if a lady, you know. E talvez a seguir seja trair a esposa ou o esposo. That's what we know, right? É isso que nós sabemos. Makes sense. E faz sentido. But the Bible says here, the first thing from those 6 things, what God hates is proud look. E diz aqui então que as 6 coisas são os olhos altivos. And then it goes down, and then lying, huh? E ele The diz, second place. em segundo lugar está a mentira. And then the third place is killing. E em terceiro lugar está a matar alguém. So you see, to be a servant, you have to go over this first thing, pride. Então conseguimos ver que para ser um servo é preciso ultrapassar este primeiro ponto do orgulho. James chapter 4. Tiago 4. Tiago 4, versículo 6. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. See, if you are a pride person, Se vocês ou eu somos uma pessoa orgulhosa, even if we can or even if we want to serve God, we will have a problem. mesmo se quisermos servir a Deus, nós vamos ter um problema. Because God resisted the pride. Porque Deus resiste ao orgulho. See, do I want to serve the Lord? Quero eu servir ao Senhor? Then I need to get this pride away. Então preciso de livrar-me deste orgulho. I will say one more thing about the pride. Eu vou dizer, Then we go on with our lesson here. vou dizer mais uma coisa sobre o orgulho antes de continuarmos. Pride you have to battle to the day you die. Vamos ter que combater contra o orgulho até ao dia em que morrermos. I hear somebody and I was really astounded to hear that. Eu ouvi alguém dizer uma coisa. You know what it says? You can be proud about your humbleness. Vocês podem ser orgulhosos, só podem ser orgulhosos da vossa humildade. Make sense? Isso faz sentido. Like me, humble is nobody in the church. Sorry? Like me, so humble is nobody in the church. Tão humilde como eu, não existe ninguém na igreja. I'm proud. Eu estou a ser orgulhoso se eu disser algo desse género. Did you get it? I am humble, but I boast about my humbleness. Eu sou humilde, mas tenho que bater-me contra a minha humildade. Pride. Isso é orgulho. So, in order to save God, we need to get this pride away. Então nós precisamos nos livrar deste orgulho. Because we want to please God. We want to make sure that God accepts our service. Porque nós queremos agradar a Deus e queremos ter a certeza que Deus aceita o nosso serviço. Well, to be a servant, first of all, we have to begin with the beginning. I need to choose who I want to serve. Então, para começar no início, para ser um servo, eu tenho que escolher a quem servir. We said that we learned here about how to serve God. Nós aprendemos aqui em como servir a Deus, But let me tell you something. Everybody is a servant. mas deixem dizer-vos uma coisa, toda a gente é um servo. Everybody in the world is a servant. Todas as pessoas no mundo são um servo. Serve God Ou servem a Deus, or serve the devil. ou servem o diabo. Is not neutral ground. Não existe um campo neutro. Well, I don't choose
nobody, no, there's no such a thing. Eu não vou escolher ninguém, mas não, isso não é possível. You cannot choose, you cannot serve two masters. É impossível servir dois mestres. So if you want to serve the Lord, you have to choose the Lord. Porque se queremos servir a Deus, temos que escolher Deus. If I want to serve the Lord, I have to choose the Lord. Open up to Luke chapter 16. Abram em Lucas 16. You see, well, I am neutral, Brother Colleen. I will not serve nobody. No, it doesn't work like that. Mas eu sou neutro, Pastor Calim, eu não quero servir ninguém, mas isso não existe. It's saying like, oh, I won't get saved, and I will decide later if I want to get saved or not. Ou é a mesma coisa com eu não sou salvo e vou decidir mais tarde se quero ou não ser salvo. Well, if I'm not saved, Mas se eu não sou salvo, I am already condemned, Bible says. eu já estou condenado, como diz a Bíblia. That's what the Bible says. Look at Luke chapter 16, verse 13. Então em Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Did you see that? This is the word of Jesus Christ. Esta é a palavra de Jesus Cristo. So if I want to choose God, I have to choose God to serve. Se eu quero seguir a Deus, eu tenho que escolher servir a Deus. It doesn't come automatically. Não vem automaticamente. I come into church and poof, I serve God. Eu vou à igreja e pronto, já sirvo a Deus. I have to choose a master. Eu tenho que escolher um mestre. I already said, you cannot choose God if you're not saved. Eu já disse que é impossível escolher a Deus se não somos salvos. So when I get saved, I choose God. Now I begin to serve Him. Então quando eu sou salvo, eu escolho a Deus e começo a servi-lo. Because I only can serve one Lord, one God. Porque só é possível servir The um God Deus. of heaven with big G and the God of earth with small g. O Deus da terra com grande D, o Deus do céu com grande D, o Deus da terra com pequeno D. You see, you and I, before we got saved, we were servants to somebody else. Eu e vocês, antes de sermos salvos, éramos servos de alguém. Look to Romans chapter 6, Vejam em Romanos 6, verse 16 until 23. versículos. 16. Romanos 6, do 16 a 23. 16 to 23. History. Yeah. Então, Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. See, look what it says here in the verse 16. Vejam o que diz aqui no versículo 16. Before we got saved, we were the slave to sin. Antes de sermos salvos, éramos escravos do pecado. Now, verse 17, God freed us when we got saved. Mas no versículo 17, Deus libertou-nos quando fomos And salvos. it says here, but now it says, ye have obeyed from the heart. Obeyed, it's always willing. E fala aqui que obedeceste de coração e Obeying is always willing, not automatically. E obedecer implica sempre o desejo, não é algo automático. And then it said, from the heart, you choose so to do it. E diz que é do coração que foi escolhido fazê-lo. You see, and now we are not a servant of sin anymore, we have become the servant of God. E agora nós não somos servos de Deus. You see, and what is also, for me, it's mind-boggling, it's interesting, E para mim é interessante, because on both sides, you get a salary.
Porque de ambos ambos os lados existe um salário. Salary or gain something or whatever you call it, recompense, whatever you say. Existe uma recompensa em ambos os lados. Without Christ, you have the recompense of hell. Sem Cristo temos uma recompensa que é o inferno. So you live here, you serve here the devil, you live the way you want, you don't need to get nothing implicated, you get automatically with the devil. Então, se viverem aqui e servirem, viverem da forma que quiserem, não estiverem envolvidos com nada, automaticamente estão a servir o diabo e irão para o inferno. And without God, without Savior, E sem, Jesus Christ, sem Deus, sem o nosso Salvador, Jesus Cristo, the paying for that is death. o salário, a recompensa disso é a morte, a segunda morte. Now, if we choose to serve God, Mas se escolhermos servir a Deus, that's a reasonable service, Paul says in Romans as well. que é um motivo para servir, como diz Paulo em Romanos, And then we will get the recompense when we get home. iremos receber uma recompensa quando formos para casa. Reasonable service. Reasonable. Okay. Reasonable service. I have an English professor and I have a Portuguese professor. It's good. It's good. God has liberated us from sin, from the slavery of sin, Deus libertou-nos da escravatura do pecado and then He made us free servants. e Ele tornou-nos escravos, servos livres. Look, brothers and sisters, God wants us to serve Him willingly. Deus quer que nós sirvamos com vontade, livremente. We're going to get to this today. Amen. So, God wants not to robots. Deus não quer que sejamos robôs. See, God can make you serve Him. Deus pode fazer-vos servos. God can make me serve Him. E Deus pode fazer que eu sirva. But He chose not to do so. Mas Ele escolheu não o fazer. He said, okay, I free you. Ele disse que nos deixa livres. The chain what was in your feet, I broke it. Now you're free man. Eu quebrei as correntes nos vossos pés, agora são pessoas livres. You're going to serve me because I pay for your sin. I clean you. Vão servir-me porque eu paguei pelos vossos pecados e limpei-vos. Or you want to go ahead and serve your flesh and so forth. Ou vão continuar e servir a vossa carne e o pecado. God wants us to be free, willing servants. Deus quer que nós sejamos servos por vontade própria. 2 Timothy chapter 2, Em 2 Timóteo 2, verse 20 and 22. Till 22. versículos 20 a 22. Yeah. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. See, the Bible says here, in a great house there are many places, many jobs, if you please. Aqui diz então que numa grande casa existem vários lugares e vários trabalhos. See, God have a lot of things to do to serve Him, a lot of areas. Deus tem muitas áreas para a qual podem servir. What we have to do is just come before Him. A única coisa que temos que fazer é ir perante Ele. Verse 21, purge yourself. E como diz no versículo 21, ser purificado. No. If a man therefore purge himself of those, shall be a vessel. This Se means, alguém se purificar, será vaso. again, I have to clean myself. I have to be willing to do so. I have to be willing to serve God. Novamente, eu tenho que limpar-me a mim mesmo, tenho que ser merecedor e tenho que fazer para servir a Deus. Then it's up to God in which area He will use me.
E depois é com Deus em qual área Ele irá usar-me. But it's a lot of work to do. Mas existe muito trabalho a fazer. Look to the New Testament in Matthew 9:37. Vejam em Mateus 9, 37. See, I cannot understand how people say, well, it's nothing for me to do in the church. Eu não consigo perceber como as pessoas dizem que não existe nada para elas fazerem na igreja. It's nothing for me to do in God's work. Que não existe nada para elas fazerem no trabalho de Deus. No, I don't know what to do. I don't know how even God wants me to serve Him. Eu não sei o que fazer, eu não sei como é que Deus quer que eu sirva. There's nothing I can do. There's no room for me, no place for me. I am too shy, I am too young, I am too old, I am too whatever it is. Não existe lugar para mim, eu sou muito novo, ou muito velho, ou muito envergonhado. Look verse 36 and then look to 37. Mas vejam então em Mateus 9, 36, 37. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Did you see that? Conseguem ver aqui? It's a lot to do, folks. Existe muito para fazer. He was moved. He was concerned about the people. Ele estava a ver sobre as pessoas. He wanted to help. Ele queria ajudar. And probably those disciples didn't do nothing. E possivelmente os discípulos não faziam nada. And he turned around to the people and said, look, it's a lot to do, E ele virou-se para as pessoas e disse: vejam, existe muito para fazer, but we don't have workers. mas não temos trabalhadores. It's the same today. E é a mesma coisa hoje em dia. There's so much to do in this world, Existe tanto para fazer neste mundo and we don't have workers. e nós não temos trabalhadores. Let me tell you this. Deixem dizer-vos uma coisa: There are less and less missionaries. cada vez há menos missionários. There are less and less pastors, really pastors, who are willing to serve. Cada vez há menos pastores que desejam servir. Because it's not how is it, it doesn't rent anymore, doesn't how is it, baby, profitable anymore. Porque não é propriamente rentável. See, pastor to be is not really a high-paying job, you know. Para ser pastor não é propriamente um trabalho em que se receba muito. But if you do it right, it's a lot of serving. Mas se trabalhar de forma correta, existe muito a servir. And nobody is willing to do that. Or not many people are willing to do E não há muitas pessoas que o desejem fazer. that. See, Jesus looked at those people. Look how many people is here. We can help them. Jesus disse aos seus discípulos: vejam quantas pessoas existem, podemos ajudá-las. But the workers are few. Mas os trabalhadores são poucos. We could say that and say, look how much is to do in this world. Nós podemos dizer agora: vejam quanto há para fazer neste mundo. But it's less people to serve. Mas cada vez há menos pessoas para servir. Look how much things is in the churches to do. Vejam quantas coisas existem nas igrejas para fazer. But there are less people willing to serve. Mas cada vez há menos pessoas que desejem servir. Why? E porquê? Because they are not willing to. Porque elas não o desejam. Sometimes because they cry. Muitas vezes porque são orgulhosas. Sometimes they don't know. Ou muitas vezes porque não sabem. I hope this is the case in our church. They don't know. They don't know they have to serve. Eu espero que esse seja o caso na nossa igreja, que elas não saibam onde servir. And then you can learn that. That's no problem. Mas vocês podem aprender, não existe problema. Talk to me, talk to my wife, talk to brother Aruna, to brother Manuel, to sister Elvira. They will Falem comigo ou guide com you how you can help. qualquer irmão, ele pode ajudar-vos em como servir. But the idea is we need more and more servants today. Mas a ideia aqui é que nós precisamos de mais servos hoje em dia. You don't need a boss pastor. Vocês não precisam de um pastor que seja chefe. You need a serving pastor. Vocês precisam de um pastor que sirva. You don't need boss brothers. Nem precisam irmãos que sejam chefes. You need serving, loving brothers and sisters. Precisam de irmãos que sirvam This em is amor. what we need. É isso que precisamos. This is what the church needs. E é isso que a igreja Oh, precisa. I am slower than I thought.
Eu só fui mais lento do que pensei. But seriously, there's so much to say about serving. Mas existe muito sobre o que dizer sobre servir. And God is thrilled about the people who want to serve. E Deus está preocupado com as pessoas que querem servir. Thrilled. He's He wants sim. to excite. Está contente com as pessoas que o querem And servir. not that while he is excited, he will help you. He will give you the knowledge. He will give you whatever is missing for you to serve. Ele irá ajudá-las e dar-lhes o conhecimento que lhes falta para servir. What you need is willing. O que é preciso é quererem, desejarem e serem humildes. We're going to continue next week. Vamos continuar com isto na próxima With the semana. same- I thought we were going to be finished today. Eu pensei que fosse finalizar hoje, But it's so important to preach about and to teach about this subject today in churches. mas é muito importante falar sobre este assunto nas igrejas. Amen? Amém. Let's have a 45 Uou. 15 minutes pause. Vamos ter uma pausa de 15 You see minutos. that?